Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, nós que estamos aqui participando desse novenário em honra à Divina Misericórdia, precisamos tomar consciência da importância dessa devoção, uma vez que, repito, e tenho falado aqui durante o novenário, que é uma devoção querida pelo próprio Jesus, né? Para os finais dos tempos. Não é uma devoção antiga, né? Não é uma devoção antiquíssima, né? Esse ano, essa devoção completou 23 anos, né? Foi no ano de 2000 que o Papa João Paulo II instituiu oficialmente dentro da igreja, né, a festa da Divina Misericórdia, começando o novenário na sexta-feira da Paixão. Até então, antes do ano de 2000, né, a única celebração que se tinha, né, na sexta-feira da Paixão era, de fato, a veneração da Santa Cruz, né, a celebração do beijo da cruz, conhecida como beijo da cruz. Não existia outra celebração, não existia outro modo de oração naquele dia. Mas a partir de 2000, quando o Papa decretou, né, um decreto, aí se pôde introduzir essa novena. Então a gente começa na sexta-feira da Paixão e vai até o sábado que antecede a festa da Misericórdia, né? Então é uma devoção querida por Deus. Eu não sei se vocês observaram, o pessoal que estava aqui na hora do novenário, e você que estava participando também, né, pelo Instagram, que Jesus fez uma promessa que Jesus fez. Olha, gente, não é Jean que está fazendo a promessa, né? Não é ninguém de carne e osso, assim, nenhum ser humano que está fazendo a promessa. Quando alguém faz uma promessa, né, ele é obrigado a cumprir, sim ou não? Sim, mãe. Quando uma pessoa te faz uma promessa, ele é obrigado a cumprir, né? Se nós, meros seres humanos, somos obrigados a cumprir as promessas que nós fazemos, e Deus,
e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que promessa é essa, Jean? Olha, Jesus disse no diário, disse a Santa Faustina, está escrito no diário, que todas as pessoas que tiveram contato com essa misericórdia, que experimentaram ela, né? Que experimentaram essa misericórdia, e que a partir do momento que sentiu e que tocou, né? E que pôde experimentar essa misericórdia, a partir desse momento, essa pessoa começou a divulgar essa misericórdia, falar com as pessoas dessa misericórdia, né? Exortar as pessoas a conhecê-la, né? Todas essas pessoas, elas serão defendidas pelo próprio Jesus em vida. E muito mais será defendida na hora da morte. Isso não é uma coisa assim simples, isso é uma coisa importantíssima, pessoal. Isso é uma coisa importantíssima. Então, nós precisamos, de fato, investir mais, e aqui eu queria dizer para vocês isso, com toda caridade e com toda autoridade, né? No sentido assim de quem já faz isso há anos, né? Autoridade no sentido de quem já faz isso há anos, né? As pessoas deveriam investir mais na vida espiritual delas. Elas devem investir mais. Gasta-se muito tempo, olha meus irmãos, gasta-se muito tempo investindo numa vida humana que em algum dia nós teremos que prestar conta para ela e nem sabemos quando. O problema é esse. Talvez a pessoa ela está trabalhando ali, ó, né? E tem que trabalhar mesmo, pessoal. Nós também trabalhamos. Mas às vezes a pessoa está trabalhando com sentido assim que loucamente, né, desesperadamente, como se aquilo ali fosse o único sentido da vida dela. E ela não pensa que pode ser hoje o dia do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou tão ocupado com as coisas terrenas, eu estou tão ocupado com aquilo que gasta a minha vida no sentido de adquirir as coisas, né? Que eu não penso na possibilidade de que hoje pode ser o dia da minha despedida dessa terra. Então nós deveríamos, todos nós deveríamos, investir mais tempo na nossa vida espiritual. E quando eu digo isso, eu digo no sentido da leitura das Sagradas Escrituras, na leitura de vida de santo, conhecer, sobretudo, o diário de Santa Faustina, o que Jesus fala e o que Jesus pede para nós. Né? Existe hoje em dia, dentro da igreja, né? Dentro da igreja existe um excesso de preocupações com as coisas terrenas. As pessoas, elas estão concentradíssimas, né, em fazer as coisas da terra, a ponto de não lembrar durante o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que passam o dia inteiro, da hora que acorda, porque já acorda preocupado com o que tem que fazer, até na hora de dormir, porque dorme preocupado com o que tem que fazer no outro dia. E elas passam o dia inteiro sem sequer lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem sequer para saber o que é vontade de Deus para a minha vida hoje. Meu Deus, o que é vontade sua para a minha vida hoje? Eu tenho tantas coisas para resolver, eu tenho tantos assuntos para tratar durante o dia, mas eu não gostaria de começar o meu dia ocupando com essas coisas. Eu gostaria de começar o meu dia perguntando para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça neste dia? Porque o Senhor, Ele é dominador de todas as coisas. Ele pode resolver algo para você sem você sequer abrir a boca. Não sei se vocês já experimentaram isso.
Às vezes tinha um problema que você tinha que resolver e de repente quando você chegou já estava resolvido. Quem foi que resolveu? Foi ele? E você nem percebeu que foi ele. Você nem percebeu que foi ele. Porque ele que entrou no coração da pessoa, foi ele que adiantou, porque viu que você estava ocupado demais. E aí aquela preocupação que você ficou durante o dia, não valeu de nada. Você gastou neurônio, deu dor de cabeça, né? Você nem cuidou da casa direito, nem fez o serviço direito, preocupado. E quando você chega lá, está resolvido. Quem foi que resolveu? Ele. Ele que resolveu. Pessoal, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo. E é verdade, Ele está vivo. Mas por que que Ele está vivo? Por que que Ele está vivo? Para que que Ele está vivo, pessoal? É óbvio que Ele está vivo, é para que a gente seja conduzido por Ele até a eternidade. É Ele que tem que guiar a nossa vida. Não teria sentido, meus irmãos, Jesus ressuscitar se não fosse para nos guiar no caminho de salvação pelo qual Ele mesmo passou. Ele mesmo trilhou. Então agora, meus irmãos, no caminho, e nós vimos isso ontem e estamos ouvindo aqui hoje, no caminho, Jesus está conosco, nós que estamos a caminho, mas a caminho de onde, Jean? Para onde que nós estamos indo? O que que nós estamos fazendo? Gente, nós estamos a caminho do céu. Nós estamos a caminho do céu, meus irmãos. E quem é que vai segurar na nossa mão? Quem é que vai ditar a velocidade dos nossos passos? É Ele que por primeiro fez esse caminho. Nosso Senhor veio, fez por primeiro o caminho. Em seguida, Ele permanece no nosso meio para nos direcionar e dizer, é por aqui. Não é por aí não. Volta. Não é esse o caminho, é aqui, eu já fiz ele, eu sei onde que é. Agora, o que se vê, o que acontece, que a maioria das pessoas, e eu sou testemunha disso, e muitos dessa comunidade é testemunha disso, o que se vê é eu vou usar a palavra um bando, né? Mas não é um bando, né? Um bando de animal, né? O que se vê é muitas pessoas desorientadas. Olha a quantidade de pessoas desorientadas, gente. Pessoas que não sabem sequer resolver os mais simples problemas da vida. Os mais corriqueiros problemas da vida. Pessoas se desesperam com os mínimos problemas. Mas por que que elas se desesperam? Porque elas não buscam na fonte. Elas não buscam na fonte a solução desses problemas que precisam ser resolvidos. Elas querem resolver por si só. Aí, o que acontece? Elas olham para elas e começam a se desesperar. Por quê? Porque não vê nenhuma capacidade humana capaz de resolver aquele problema e se desespera. Perdeu a capacidade de acreditar no poder que Deus tem de atuar mediante a nossa fraqueza. E quantas fraquezas nós temos? E quantas limitações nós temos? E quantas desordens nós temos? Mas quem é que vai nos ajudar? Gente, só tem uma pessoa, que na verdade é três. Só tem Ele que pode nos ajudar. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que ilumina a nossa mente com a luz poderosa do Teu Espírito, para que a gente possa de fato estabelecer prioridade na nossa vida. O que é prioridade na sua vida?
Preste atenção. Responda essa pergunta para você mesmo. O que é prioridade para a sua vida? Ah, meus irmãos, se a resposta for contrária, de ir para o céu, você está no caminho errado. A prioridade da sua vida precisa ir para o céu, precisa ser ir para o céu. Por quê? Porque a palavra diz. De que adianta você ser bem-sucedido no trabalho, bem-sucedido na vida familiar, bem-sucedido na sociedade? Do que adianta ser bem-sucedido financeiramente, se no final você perde a própria alma? Então a nossa meta, a nossa prioridade é de fato ir para o céu. E para isso, quais são as ferramentas que eu tenho? Primeiro, a minha família. Eu poderia falar primeiro a igreja, não, primeiro a minha família. Porque um homem e uma mulher que não sabem conduzir a sua própria casa, não saberá conduzir as coisas de Deus, está na palavra. Eu preciso me dedicar a orientar os meus filhos. Eu preciso me dedicar a amar mais a minha esposa. Eu preciso me dedicar a ajudá-la no serviço de casa. Eu preciso me dedicar a mostrar para os meus filhos que eu, como homem, sou responsável pelo provimento da minha casa, o provedor, enquanto a minha esposa cuida dos meus filhos, cuida dos filhos e cuida da casa. Aí sim as pessoas irão olhar para a minha casa e ver por primeiro que quem nos dá sabedoria, força e poder para poder viver uma vida coerente é o próprio Deus. Então nós temos a família como ferramenta. Depois nós temos a igreja que nos oferece a força necessária para poder realmente ser um bom pai, um bom esposo, um bom funcionário, um funcionário honesto, que não rouba tempo do patrão. E quantos homens e mulheres de Deus chegam atrasados no serviço 5 minutos, sai antes 10 minutos, com uma desonestidade. Soma aí todos os dias durante 30 dias, 5 minutos e 10 minutos, 5 minutos e 10 minutos, e veja quanto tempo ou dia você roubou do seu patrão. Uma murmuração, uma reclamação, porque não recebe dignamente, não é capaz de agradecer pelo pouco que tem, não reconhece que se está empregado, que se está recebendo, isso é bondade de Deus para ele. E aí começa uma murmuração: não trabalho direito porque também não me paga direito. Mas se não te paga direito, então você tem o direito de trabalhar para si mesmo, vai cuidar da sua vida. Então, enquanto nós estivermos debaixo de uma ótica mundana, nós não sairemos da estaca inicial da vida espiritual. As ferramentas que são nos dadas, meus irmãos, para alcançar a eternidade, como esta devoção maravilhosa, que nós há 16 anos, é mais antiga do que a comunidade, há 16 anos, nós temos implantado, divulgado, anunciado esta divina misericórdia por meio da novena. Essa novena que também é uma ferramenta dada pela igreja para que a gente possa conquistar a eternidade, o céu. O céu é o meu lugar, o céu é o seu lugar, o céu é a nossa meta. Nós não podemos ter outra prioridade senão o céu. É óbvio que toda a minha família,
todo o meu trabalho do dia a dia, todas as coisas materiais que eu adquiri, são meios que Deus nos deu para alcançar a eternidade. E se eu não uso o meu carro, se eu não uso a minha casa, né? Se eu não me uno à minha esposa, os meus filhos, para poder buscar a eternidade, está completamente errado. Vocês estão caminhando para o buraco. Vocês estão caminhando para a condenação eterna. Porque todas as coisas que nós temos, tudo que nós adquirimos com esforço, com trabalho, com dedicação, só vai ter valor de verdade, e aqui eu não estou dizendo valor financeiro, só vai ter valor de verdade se eu colocar isso nas mãos do Senhor, agradecer pelo que eu tenho, dizer para Ele que está à disposição do teu reino, deixar uma vida egoísta para trás, de querer viver no seu próprio mundo, de querer viver no seu próprio canto, de não ter que dar importância para o que está acontecendo à sua volta. Então, meus irmãos, preste bastante atenção no que está acontecendo hoje, nas leituras. Quando em Atos dos Apóstolos, Lucas que escreve, narrando o milagre que Pedro tinha feito, realizado em nome de Jesus, de levantar aquele paralítico. Uma igreja que começa a atuar por meio e através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como meros instrumentos do Senhor, como pessoas que acreditam na ressurreição e na ordem que nosso Senhor nosso Senhor Jesus Cristo deu: ide pelo mundo inteiro e evangelizai, curai em meu nome. É uma ordem de nosso Senhor, e nós precisamos acreditar nisso, que pelo batismo, ao sermos batizados, nós recebemos esta autoridade de quem tem para nos dar, que é a igreja. E a igreja recebeu essa autoridade do próprio Deus, do próprio Jesus, quando Ele morre e ressuscita. Ele está no meio de nós. Agora, duas coisas que marcam a palavra de hoje, tanto na primeira leitura, como na segunda leitura, é o arrependimento e a conversão. Porque também não tem como o povo de Deus nós experimentarmos a misericórdia do Senhor sem primeiro reconhecer profundamente o quão miserável nós somos, o quão pecador nós somos, deixar o orgulho cair por terra, tirar as máscaras, parar de viver na mentira, camuflado na mentira, querendo ser alguém que não é, com medo do julgamento das pessoas. Aí eu começo a produzir um personagem que atua na igreja, um personagem que atua em casa e um personagem que atua na sociedade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós atuemos de tal maneira que as nossas ações vá revelando Deus cada vez mais para as pessoas. Quando eu fui hoje lá na outra fazenda nossa lá, os meninos estão lá, eu comentava com os missionários que estão lá, falei com alguns missionários aqui também sobre isso, né? A gente passa por várias situações constrangedoras, porque a gente mexe com pessoas que têm problema com álcool, com droga, e essas pessoas elas mentem, essas pessoas elas roubam, né? E aí aconteceu um fato aqui ontem, de um dos meninos que estava indo embora por causa de problema, porque ele já tinha dado problema na outra fazenda, né?
Ele pegou o celular de uma menina aqui ontem. E a menina me falou assim, olha, sumiu meu celular e tal, na hora da missa. Veja para você ver, veja para vocês verem que a presença do mal existe, real e verdadeira, até dentro da Santa Missa. E aí ela falou assim para mim que sumiu, que deixou pegar e deixaram só a capinha do celular, que o celular era novo e tal. E assim, que eu me lembre desses 10 anos que ele está aqui, aconteceu 2 vezes isso, há muito tempo atrás e ontem. E aí, eu falei assim, já sei quem é. A senhora pode ficar tranquila, que eu vou devolver esse celular para a senhora, pode deixar. Você sabe quem é que estava atrás do senhor? Ah, o pessoal me falou que tinha um dos acolhidos, mas eu sei quem que é, pode ficar tranquilo. Aí eu falei, você pode ir embora, que amanhã eu devolvo o seu celular. Aí depois que todo mundo foi embora, a gente pegou esse rapaz, colocou no escritório, e falou assim, olha fulano, você já deu problema lá na outra casa, a gente está sendo assim, muito caridoso com você e eu queria, de fato, que você devolvesse o celular que você pegou. É óbvio que a pessoa vai pegar uma coisa e ela vai falar que foi ela. Não, foi eu, não foi eu, não foi eu, foi você. Foi você. Foi você, por causa disso, foi você. Ah, não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu. Pronto, é o seguinte, você está com passagem marcada para ir embora amanhã cedo, que era hoje, e se você não devolver o celular, infelizmente, eu vou chamar a polícia e você vai ser preso. Agora você imagina você ficar preso 1 ano, 1 ano e meio, sei lá quanto tempo, por causa de um celular, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ajuda nós aí. Sem falar que você já veio aqui uma vez, conhece o trabalho nosso. Você é um cara novo. Aí você vai embora, a comunidade fica com o nome sujo, as pessoas não vão querer vir aqui mais. Leva o celular, velho. Assim, uma boa, tranquilo, vai ficar tudo bom. A gente entende a situação sua, né? A gente entende, eu entendo, eu já fui assim também. Devolve, mas não foi eu, mas não foi eu, mas não foi eu. E junto com o celular, tinha R$ 40. Então, bom, eu fui, então, revista lá aí, fazer o favor. Aí revistou, achou R$ 40 dentro da cueca. Falei, então, é você que pegou, porque a menina falou que tinha R$ 40. Não, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, guardado dentro da cueca. Ué, que desgrama é esse? Nem se você estivesse lá na boca de fumo, você vai guardar dinheiro na cueca, vai guardar dinheiro na cueca aqui. Você vai depois falar, ah, mas não foi eu, mas não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu. Ah, então tá bom. Foi você, então, infelizmente, nós temos que chamar a polícia. Infelizmente. Tem condição. Você não pode sair daqui sem devolver esse celular. Não tem como, zero possibilidade. E se você não devolver, você vai sair daqui para a cadeia, porque a polícia vai obrigar você a falar onde está o celular, vai sair procurando em algum lugar onde você esconder, vai achar, porque a polícia trabalha com isso, ela sabe de tudo. Ah, não foi eu, não foi eu, não foi. Aí vai. Maíra falou assim, olha, vou ligar para sua mãe agora. Já era quase 11 horas da noite. Vou ligar para sua mãe agora. Ligou para a mãe dele, pôs no viva voz, a mãe dele. Oh, meu filho, meu Deus, levar o celular. Aí antes de Maíra ligar, porque o mentiroso é sempre assim, ele mente e depois ele mesmo desmente ele. Aí antes de Maíra ligar, ele falou assim, ah, não liga não, porque se ligar aí o celular não aparece, então foi você. Aí ó, pegou, né, que não é mentira. Não liga não. Aí acabou de falar que você devolve o celular, moço. Não, foi eu não. Moço, mas você acabou de falar. Aí ligou pra mãe, a mãe chorou, falou, devolve, nada. Ah, faz o seguinte, se não devolver, chama a polícia, que eu não vou apoiar isso não, então tá bom. Aí ó, aí daqui a pouco ele pensou assim, então arruma minhas coisas lá que eu vou devolver. Não quero ir embora hoje. Aí ele arrumou as coisas dele. Eu falei, meu irmão, olha, não tem problema, a situação que você está, eu consigo entender o que você fez. Então não tem problema. E aí, quando ele foi buscar o celular, eu coloquei as coisas no carro. Ontem à noite, quando eu coloquei as coisas no carro, ele foi buscar o celular. E quando ele voltou para o celular, eu fui encontrar com ele lá, na onde ele estava. Eu ia sozinho. E quando ele voltou com o celular, quando ele me entregou, eu peguei os R$ 40 e coloquei na mão dele.
assim, meu filho, toma esses 40 reais aqui. Para você lanchar na estrada, porque eu sei que você não tem dinheiro. Ele olhou assim assustado. Assim, guarda esse dinheiro aí que eu estou te dando. Quem é alguém que você conhece que foi roubado, que consegue dar um prêmio para quem te roubou? Para dizer para ele assim, olha, eu confio em você ainda. E disse para ele assim, olha filho, você está de parabéns. Porque muito mais difícil do que roubar é devolver. Você está de parabéns, meu filho. Aí ele começou a chorar, pediu perdão. Eu falei, não tem nada para perdoar, meu filho, eu estou entendendo. Que atitude nós estamos tendo diante dos problemas? É igual pessoa mundana, que não consegue ter uma ação de misericórdia, fica até parecendo que eu estou alimentando vagabundagem. Eu não estou alimentando vagabundagem. Eu estou agindo segundo aquilo que Deus fez comigo. Quando eu encontrei aquele homem jogado na Itaiobiras, com a mão decepada, no chão, eu fui lá, abaixei, cuidei da ferida dele e trouxe ele para cá. Sabe por quê? Porque foi assim que Deus fez comigo. E é assim que você também tem que fazer. Não passe mais diante de alguém no chão e seja indiferente. Porque ali tem um Cristo abandonado. Um Cristo sujo. Como na cruz. E nós temos a oportunidade de distribuir e de agir da mesma maneira como Cristo fez conosco. E nós jogamos fora. Porque nós somos pessoas dadas ao mundo. Pessoas dadas ao mundo. Que não é capaz de agir com misericórdia. Porque ou eu estou ocupado demais. Eu achei muito bonito. Porque enquanto eu cuidava da ferida, eu não estou falando aqui, não é, né, por nada, mas enquanto eu cuidava da ferida daquele homem no chão, uma pessoa passou, outra pessoa passou, parou umas menininhas olhando, e aí de repente parou uma pessoa, eu agachado, a pessoa assim, Jean, eu abri o olho, tudo bom, minha irmã? A pessoa estava com várias sacolas na mão, aí a pessoa falou assim, nossa, coitada, eu falei, não, deixa eu estou cuidando dele aqui. Aí ela foi, depois ela voltou, a pessoa voltou, falou assim, olha, eu comprei essa marmita para eu comer, mas eu vou dar para ele. Era quarta-feira santa, Jesus estava dormindo, ele estava dormindo, aquele homem estava no chão dormindo. Eu comecei a querer chorar, Mas Jesus, eu estou aqui com o Senhor, eu quero cuidar da sua ferida, Senhor. Se ninguém mais quer, eu quero. Porque o Senhor me chamou para isso. E é para isso que eu vim na terra. É para isso que eu nasci. Para cuidar das tuas feridas. E aí eu percebi que num certo momento, aquele homem começou a me beijar meu braço, me alisar. Enquanto eu cuidava dele, eu vi com meus próprios olhos. E ali eu senti que eu dando amor, eu estava recebendo amor. E aí eu convidei ele, falei, meu filho, vamos lá para casa, eu vou cuidar de você, você está inchado, com a mão já preta. Na hora que você ficar bom, você volta para a rua, porque ele era da rua. E toda vez que ele me vê, ele está por aí, dormindo já, ele enche os olhos, ele brilha os olhos, porque eu o amei. Mas eu não amei, não foi por mim mesmo. Porque por mim mesmo eu não amaria. Porque eu não tenho como pessoa esse amor para dar para ninguém. Nós como pessoas, nós não temos este amor para dar para ninguém. Este amor que nós damos, ele vem de Deus. Foi Deus que introduziu, foi Deus que nos amou por primeiro. Foi Deus que introduziu na nossa alma e no nosso coração essa capacidade de amar alguém, mesmo que este alguém não te traga nenhum benefício. Pelo contrário, só vai te trazer trabalho. Só vai te trazer correria. Mas eu preciso, e nós precisamos, e você precisa fazer isso. Quando Pedro olhou para este homem coxo,
Eu tenho certeza que o sentimento que Pedro gerou por aquele homem foi um sentimento de amor e compaixão que foi capaz de mover Pedro a usar o nome de Jesus, porque ele também foi amado por Jesus assim. Pedro estava dando para ele aquilo que nosso Senhor deu para ele. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o que que eu tenho? O que eu recebi? O que eu recebi? Aquela pessoa me deu, o que que aquela pessoa me deu? O que eu tenho é Jesus. Então levanta e anda. O mundo fez com que nós esquecêssemos desse Jesus sofredor que está pelas ruas. E a nossa indiferença tem feito Jesus sofrer. Não existe outro meio de amar a Deus senão na pessoa do pobre e na Eucaristia. Na Eucaristia e no pobre. Servir a Deus é servir o próximo. Então a gente vê com muita clareza, né? Com muita clareza, como nós vimos também no Evangelho. Então eu não sou um fantasma, eu sou real. Eu atuo, Jesus atua no nosso meio. Ele está vivo. Ele segura na nossa mão, Ele nos orienta, Ele nos conduz. E tudo que acontece, todas as coisas que acontecem, Ele está com os olhos fitos em nós, percebendo a nossa reação nas coisas, percebendo a nossa reação nas situações que nós vivemos no dia a dia, para nos ensinar um modo como atuar, porque nós somos cristãos, batizados na Igreja Católica e precisamos ser testemunhas, porque a palavra de hoje, no versículo 48, termina: vós sereis minha testemunha. E como eu serei testemunha? Vivendo do mesmo modo que ele viveu, agindo do mesmo modo que ele agiu. Então eu quero convidar você, nesse 7º dia da novena da misericórdia, a fazer uma reflexão. Uma reflexão profunda de como eu estou levando esta misericórdia que um dia eu recebi. Quem era Jean? Quem era você antes? Como você vivia? Afinal de contas, como Jesus te encontrou? Aonde Ele te encontrou? Como que era a vida que você levava? Quais foram os problemas que você viveu, a qual Deus, o próprio Jesus, atuou em seu favor? Ou nós estamos sendo como aquele homem que foi solto pelo rei devendo 100 moedas de prata e sufocou o outro que devia 10 moedas de prata para ele? Ou nós estamos atuando dessa maneira? Não, meus irmãos, eu fui por primeiro tocado por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui amado e ainda sou amado por Jesus Cristo. Você que está aqui, de algum modo, você já foi tocado pelo amor de Deus. E se você não fez essa experiência, você precisa fazer essa experiência de ser tocado pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Quem é o amor de Deus? Jesus. A primeira carta de São João diz: Deus é amor. O amor de Deus é Jesus visível. Então deixa Ele tocar em você. Se você ainda não fez. Agora, se você fez, eu não sei se vocês estão participando todo dia, mas se você pegar desde o Padre Hugo, depois o Padre João Vitor, e ontem o Padre Wagner, vocês viram eles falando as mesmas coisas, parecia que eles estavam ouvindo uns aos outros. Eles falam assim: faça a experiência do retorno, do primeiro amor. Veja como é bom. Lembre. Quem é casado aí? Lembre do primeiro beijo da sua amada. Olha, faça a memória daquele primeiro beijo da pessoa que você está do seu lado para você ver. Que coisa assim. Nossa. A boca até enche um pouquinho d'água.
Até eu encho um pouquinho d'água, quando lembro. A gente precisa voltar a fazer memória. Porque a gente vai esquecendo com as preocupações. E foi uma coisa que Jesus falou aqui. Olha que coisa interessante. A palavra narra que eles estavam com medo. Eu não sei se vocês perceberam. Olha, eles estavam assustados e cheios de medo. Presta atenção. Só que Jesus aparece para eles e diz assim: por que vocês estão preocupados? Ah, mas eles não eram com medo? Eles estavam com medo e assustados. Mas Jesus aparece para eles dizendo, por que vocês estão tão preocupados? O que está acontecendo? O padre João Vitor, numa missa aqui na HP, falou uma coisa extraordinária. Quem vive com medo, vive pela metade. Você tem medo de quê? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não fique vivendo pela metade. Entregue-se para Deus. Viver pela metade é dia sim, dia não. Hoje eu posso, hoje eu não posso. Não. Entre as coisas materiais e as coisas espirituais, eu sempre posso as espirituais, porque as materiais vão passar e as espirituais vão ficar. Eu não posso ficar com medo. Ah, eu não vou hoje porque eu estou com medo. Não viva pela metade. Viver pela metade é viver debaixo de uma opressão. Entregue-se plenamente para Deus. Confie plenamente em Deus. Porque Deus não faz nada pela metade, meus irmãos. Se abandone em Deus. Se algo na nossa vida deu errado, não foi por culpa de Deus, mas foi por nossa culpa. Porque a palavra de Deus é fantástica. Fantástica. Ela diz assim, versículo 27. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Tem uma condição para a gente receber uma graça. Tem uma condição. Qual é a condição? Nós precisamos nos arrepender dos erros que nós cometemos. Preste atenção hoje, da hora que você acordou até agora, aqui na celebração dessa palavra, quantos erros nós cometemos? Quantos julgamentos nós fizemos? Quantas ações boas nós deixamos de fazer? E quantas ações terríveis nós cometemos com os nossos irmãos até dentro de casa? E aonde está o arrependimento? Aonde está a contrição? A contrição. Né? Peçamos a Deus a graça nessa noite. Ele abrir a nossa inteligência. O ponto-chave do Evangelho. O ponto-chave do Evangelho. Jesus abriu a inteligência dos apóstolos, dos discípulos. E a partir do momento que Jesus abriu a inteligência deles, eles entenderam tudo. Se tem gente que não está entendendo o que está acontecendo, é porque não permitiu que Jesus abrisse a sua inteligência. Deixe Jesus abrir a sua inteligência esta noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.